Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para uma questão que tem mexido comigo esses dias. Como enfrentar seus próprios medos? Os seus medos pode ser seu fracasso. Por que eu estou falando isso? Eu nunca tive facilidade de lidar com câmera, com expor minha imagem, minha voz, né? Eu tenho uma certa anulação com isso. E eu sempre tive vontade de gravar para o YouTube. A história. Em 2011, 2012, eu queria gravar para o YouTube. Porém, eu não tinha coragem. Quando eu ia gravar, eu me bloqueava, eu não saía nem fala. Eu, esses dias, fui desafiada, né? A gravar meu primeiro vídeo. Não saiu como eu planejei, saiu totalmente diferente. Eu tive que mudar o roteiro para mim poder ter mais facilidade de entrar aqui mais leve, sem muito nervosismo. Aí o que acontece? Eu fiz uma live, fui super bem na live. Eu falei, ok, vou gravar um vídeo agora. Aí eu gravei o vídeo, não deu certo. E o primeiro vídeo justamente era sobre o medo. Outra estratégia para dar certo, né? Vamos falar de uma coisa que você viveu. Foi aonde eu fui e abordei, né, o assunto do meu processo oncológico. E deu certo. Não foi bem assim, porque, gente, todo início é assim mesmo, a gente está aprendendo, né? E quando a gente está aprendendo, a gente está dando o máximo da gente para fazer o melhor. E eu creio que eu estou fazendo o meu melhor. Mas eu acredito que eu vou ser melhor ainda. A questão do medo pode ser o meu fracasso, porque você perde oportunidade por medo, você deixa de fazer algo por medo. E eu não lia em público, não falava em microfone, não conseguia gravar um vídeo. Na faculdade a gente sempre tinha que fazer trabalho e gravar vídeo. Eu era a pior nessa questão, né? Eu vou enfrentar esse medo. Esse medo ele não manda em mim, né? Oxe, aí eu peguei, fiz meu primeiro vídeo. Eu tive um bloqueio na infância. Quando a gente fazia o prezinho, segundo ano, a gente não conseguia fazer leitura, ficava de castigo na sala. Ficava de frente os coleguinhas da gente com o livro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí eu tentava esconder meu rosto dos meus coleguinhas, fazia isso aqui. Aí minha professora vinha e brigava comigo, fazia eu baixar o livro e ler aqui com o livro baixo. Não era para tampar o rosto, não, era para passar vergonha mesmo, para aprender a ler. E isso me deixava muito nervosa a chegar a não dar conta de dar a leitura mesmo, de jeito nenhum. Eu não aprendi a ler, não adiantava, porque era o fim da picada. Quando eu comecei a ler, foi em casa, lendo literatura de cordel, porque era uma leitura que agradava, né, meus irmãos e meu pai. Meu pai gostava demais, porque enquanto eu estava contando, lendo aquela história de literatura de cordel, aí ele estava dando risada, né? Pedro Malazarte, Cancão de Fogo, eu não sei se vocês tiveram acesso, né, a essa literatura. É maravilhosa, eu amo. Às vezes eu gastava, sempre eu lia à noite, depois que meu pai chegava do serviço, aí eu tava lendo um livro em 2 dias, eu li a metade hoje, a outra metade amanhã. E eu fui ficando boa, eu passei a ler um livro daquele em 40 minutos. Quando colocava eu para ler para público que não era do meu conhecimento, que eu não, pessoas estranhas, não era do meu convívio, eu me bloqueava, eu não lia. E eu fazia catequese, eu participava da comunidade, essas coisas. E um dia eu fiz a primeira comunhão. E eu fui pra igreja, era uma festa de padroeira da minha cidade. Cheguei lá, a igreja já estava lotada, todo mundo nos seus lugares, só eu em pezinho andando ali dentro do corredor.
entre os bancos. E aí o padre, Elisângela, vem aqui, faz favor, você hoje vai ler o Evangelho. Para quem não conseguia ler na escola, cheguei lá e ele passou para mim, marcou a página, tudo bonitinho. Tá, voltei e sentei no meu lugar para esperar o horário do Evangelho. E quando o padre iniciou a missa, eu notei que o padre estava falando no microfone. E aquilo começou a me afligir, me dar batedeira, borboletas na barriga. Por quê? Porque além do meu nervoso de não ler em público, o meu nervoso de falar em um microfone. O que aconteceu? Chegou meu horário de ler, fui lá, li. Eu sou daquelas pessoas que quando eu tô numa situação difícil, eu pulo para fora. Como diz, se você tá no fundo do poço, você não pode ficar no fundo do poço, você tem que pular para fora do poço, né? E eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia, né? Coloquei, tava no pedestal, peguei, comecei a ler a Bíblia no microfone. E aí eu falei, vou fingir que não tem ninguém aqui. Acredita? Eu imaginei isso. Falei, vou fingir que não tem ninguém aqui, que aí eu vou ler. E eu não olhava no rosto das pessoas, porque se eu olhasse não ia sair nada. E fiz a leitura. Uma leitura espetacular. Pausada, pontuada e falando no microfone. Fingi que aquele microfone não estava ali, fingi que o público não estava ali e fiz meu trabalho. Quando eu saí dali, eu tive uma sensação de alívio, né? Mas minhas pernas estavam assim, ó. E eu me sentei ali e me restabeleci. Daquele dia em diante, nunca mais eu tive medo de ler em público e nem de falar no microfone. Porém, eu nunca tinha conseguido gravar um vídeo. Porque quando eu chegava aqui, eu ficava bem assim, ó. Eu não saía nada. E o que acontece? Um grupo de amigas aí, não, você vai gravar, você tem conteúdo, você tem história, você tem potencial. Falei, vou acreditar, vamos. Mas para mim gravar o vídeo, eu tive que gravar uma live, que aí elas estavam participando. Eu fiz a live super tranquilo. Mas quando eu ia gravar o vídeo não dava certo. Aí eu tive que mudar o roteiro. Coloquei, né, algo que eu vivi, algo que é necessário para as pessoas. Da minha forma, eu tentei passar, né, a minha vivência naquela situação e quebrar esse bloqueio. Agora vocês pensam, se eu começo lá em 2011, 2012, eu estava iniciando hoje aqui? Com certeza que não. Eu já estava em outro nível já de crescimento. Iniciei dia 9 de abril. E aí eu vou tentar ser o mais autêntica possível, né? Porque eu só vou falar de uma coisa que eu vivi ou que eu tenho experiência para estar falando sobre aquilo, né? Algo de minhas vivências mesmo, né? E experiência de vida. Porque o que eu queria passar para vocês, que às vezes essa anulação vocês têm que enfrentar. Vocês não podem ficar vivendo ela, porque vai atrapalhar no desenvolvimento de vida de vocês. Não pode. Se tiver alguém aí que tem essa mesma situação, vamos enfiar a cara, perder a vergonha. Fala errado, é assim mesmo, porque aí tem de tudo. No YouTube tem de tudo. Tem gente que fala correto, tem gente que fala errado, tem gente que faz humor, tem gente que fala... Então, vamos, faz qualquer coisa, né? E o meu início é esse. Pode ser que eu vou mudando. Eu não vou ficar falando aqui de uma coisa só toda a vida. Claro que a gente vai mudando, né? Mas é um quebra-gelo, né? Que eu tive que fazer para poder chegar aqui, onde que eu tô hoje. Para mim tá sendo muito interessante, tô gostando bastante, né? É uma experiência nova e um meio de enfrentar meus bloqueios. Eles não só anulam a gente, como anula a nossa vida, nosso desenvolvimento, anula o seu crescimento pessoal
a gente tem que enfrentar essas adversidades que vai aparecendo na nossa vida, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E um beijo no coração de vocês.